Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. É um prazer estar com todos vocês. Toda quarta às 19 horas tem live e de vez em quando tem lives aí, geralmente no sábado, do Alê Me Destrava. Mas hoje é sempre uma live com um título, com um tema, e eu vou colocar aqui, vou escrever aqui o tema, enquanto o Instagram está chamando as pessoas. Eu entrei na hora certa, né? Então aqui, ó, deixa eu fixar o comentário. Controle, como ele influencia na ansiedade. Antônio, boa noite. Ariane, querida, como é que você tá? Boa noite, seja muito bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Dá coraçãozinho aí para dizer se está ouvindo bem ou não. Vânia, querida, boa noite. Bota coraçãozinho para me dizer se você está ouvindo bem. Tudo bem, Ariane? Saudade, querida. E os babies, como estão? Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Então, estão me ouvindo. Os cachorrinhos do vizinho começaram a latir, mas acho que dá pra gente, né? Super bem. Ai, que bom, gente. Fico tão feliz. Que bom. Vânia, boa noite. Tudo bom, querida? Ouvindo bem? Show! Beleza, vamos falar hoje dessa ansiedade, mas focada aí no controle. O que é que esse controle tem a ver com ansiedade? Deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, que aí a gente já começa o conteúdo. Pega você aí papel e caneta, que eu vou falar coisas aí que talvez você não saiba, tá? Então já pega papel e caneta aí. Praxis Massoterapia, boa noite. Nessélia, boa noite, querida. Bem-vinda. Eu abri caixinha de perguntas, então tem algumas perguntas também. E aí eu vou responder. E ao longo do que eu for falando, vocês também podem fazer perguntas na interrogação. Que às vezes no comentário eu não consigo ver todo mundo, né? O que vocês estão falando. Quando eu estiver falando aqui o que eu anotei para vocês de tópicos a respeito do controle da ansiedade. E também quando eu estiver respondendo as perguntas que foram feitas. Boa noite, querida. Então, ó, compartilhem também essa live com pessoas que vocês sabem que têm ansiedade. Ansiedade, muitas pessoas estão falando, né? Ansiedade e depressão, o mal do século. Se a pessoa não está depressiva, ela está ansiosa, ou então os dois, enfim. Mas a ansiedade tem pego aí muita gente, né? Então, compartilha essa live também com essa pessoa que você sabe que tá ansiosa, que eu vou falar coisas aqui importantes, tá? Jorge, meu querido, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Então, ó, já começando aqui a falar para vocês que a ansiedade todos nós temos. Como assim, Alessandra? Não tenho, não. Então, você não é ser humano. Ou também pode ser psicopata. O psicopata, ele não fica nervoso, ele é frio, né? Se você não for psicopata, você tem ansiedade. Porém, a ansiedade tem os graus de ansiedade. Uma ansiedade dentro da normalidade é quando você vai fazer alguma coisa e você fica ansioso, vai fazer uma viagem, aí você fica ansiosa para a viagem chegar. E aquela ansiedade que a gente chama natural, normal. A ansiedade, ela é prima, né, do medo. Por que ela é prima do medo? Porque eles andam juntinhos. A pessoa com excesso de ansiedade, a gente fala que tem excesso de futuro. Mas esse futuro, essa visão de excesso do futuro, é muito pautada pelas coisas que ela viveu no passado e foram ruins. Então ela tem medo de repetir. Ela tem medo de passar por aquilo de novo. Ela tem medo de viver certos momentos novamente no futuro. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela não está no presente, ela está no futuro com muito medo. Excesso de futuro. E o depressivo, excesso de passado. Muitas vezes, depressão e ansiedade também são primas, podem andar juntas. Boa noite, Silvia. Valesca, Elza, bem-vindas. Estamos falando aqui da ansiedade, mas principalmente em relação ao controle. O que esse tal desse controle tem a ver?
Então, estou dando uma introdução, falando para vocês da ansiedade, dizendo que a ansiedade tem vários graus, tem a ansiedade que todos nós temos, ansiedade normal. Tem a ansiedade generalizada, que aí já vem acompanhada de pensamentos negativos, de pensamentos destrutivos. Ai, vai dar errado, o que eu vou fazer? Eu tô preocupada, preocupação. A pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada. Já se ocupa daquele problema que muitas vezes é imaginário. Muitas pessoas com ansiedade generalizada não passaram nem pela metade daqueles problemas, de fato, na realidade, porém na cabeça ela passa todos os dias, toda hora, a cabeça fica ali a milhão. Tem sentido o que eu tô falando com vocês? Não tem? Conhecem alguém assim? Vai colocando aí pra mim. Conheço, Alessandra. Né? Não necessariamente você precisa aí dizer que é você, mas bota aí. Eu tenho uma prima, eu tenho um primo. Coloca aí pra mim, pra ver se eu tô no caminho certo. A Valéria falou, boa noite, pessoal. Vamos mandar coração para que a live chegue a mais pessoas. Isso, querida. Obrigada. Simone Neri, boa noite. Bem-vinda. Então, a ansiedade, o transtorno da ansiedade generalizada, como é que você sabe que você tem esse transtorno? Quando isso está impactando a qualidade da sua vida. Você está deixando de fazer coisas que você fazia antes, coisas que você está acostumado a fazer, mas agora você tem um medo em excesso, você tem pensamentos negativos, você tem algo diferente do que você tinha antes, limitando a sua vida. Aí, o terapeuta, gente, não dá diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o psiquiatra. Psicólogo também dessa parte emocional, ele pode dar esse diagnóstico, mas geralmente a maioria dos psicólogos, eles procuram também ajuda médica para ser realmente um diagnóstico que a gente chama multidisciplinar, né? Tem muitos psicólogos que não fazem sozinhos, mas tem outros que já fazem quando é relacionado à ansiedade, tá? Mas ok. Procurar, né, para você ter diagnóstico, com o psiquiatra, com certeza, ele vai poder diagnosticar. É através dos sinais e sintomas do que você está vivendo, enfim. Qual é o ápice da ansiedade? O transtorno do pânico. Antigamente se falava síndrome do pânico, mas isso já foi atualizado, foi mudado, então é transtorno do pânico. O transtorno do pânico é essa ansiedade que muitas vezes estava generalizada e que agora está trazendo para você o ápice de você não querer sair de casa. Quando você pensa que vai sair de casa, você começa a tremer, o coração acelera, você sua frio. Tudo isso é pico de adrenalina muito alto, que essa adrenalina vai para o nosso sangue e faz tudo isso, todos os sinais acontecerem. Então, a pessoa que não está acostumada, quem teve uma crise, né, de transtorno do pânico pela primeira vez, acha até que está infartando. Muitas pessoas vão parar no hospital, porque o coração fica palpitando rápido, dá taquicardia, pode dar dor no peito. Essa dor pode vir em uma dormência, pode vir para o braço. E aí são sinais também de infarto. A pessoa não sabe, ela vai parar na emergência. Quando chega na emergência, faz todos os testes. Faz lá, né, fugiu o nome. O teste do coração, fugiu o nome agora. E vê o eletrocardiograma. Voltou. Aí vê que não tem nada, né? Nada físico, nada nos exames. Aí o médico vai e fala com a pessoa, olha, você teve um ataque do pânico. E a pessoa fica, nossa, sem saber, e com... a palavra veio antes, Valéria, mas valeu. A pessoa fica com medo de ter aquilo novamente, porque as sensações, muitas vezes, são sensações que tiram a pessoa do controle totalmente, sensações de morte, tá? Então a pessoa fica descontrolada, ela acha que vai morrer, e aí entra o medo de ter
realmente os sintomas novamente, medo de sentir essa morte ali, né, iminente. A pessoa pensa que está morrendo, literalmente, tá? Mas não é, é descarga de adrenalina no sangue devido a tudo que a pessoa já passou, e aí é uma junção de todos os fatores que culmina aí num transtorno de pânico. É um medo em excesso, muito excesso. Tranquilo até aí? Valdirene, boa noite, Eva, Mariana, Flávia, todas muito bem-vindas. Estamos falando do controle em relação à ansiedade. Eu dei aí uma introdução, né, sobre ansiedade, e agora eu vou falar especificamente o que esse controle tem a ver com a tal da ansiedade. Oi, Grazi, boa noite. Necessidade de controle. Por que as pessoas ansiosas têm essa necessidade de controle? Então, anotem aí. As pessoas, elas buscam formas de controle para lidar com as preocupações. Então, ela pensa assim, se eu controlar tudo que está à minha volta, todas as situações, para que não saia nada fora do que eu planejei, aí não vou ter nenhuma surpresa, não vou ter esse descontrole, vai ficar tudo bem. Só que nós sabemos que nem tudo é controlável. A gente só controla aquilo que a gente faz. Mas e o que as outras pessoas fazem? Essas pessoas controladoras querem controlar todo o ambiente. Vamos supor que ela identificou que ela fica muito ansiosa, fica nervosa quando tem música alta dentro de casa. Exemplo, tá? Aí ela quer controlar, né? Porque o filho, o marido, seja quem for, tá com música alta, ela quer não, baixa isso daí porque eu tô nervosa e daqui a pouco eu vou ter uma crise. Ela quer manter as pessoas e as situações no controle dela. Outra coisa que é muito comum, quem tem muita ansiedade, muitas vezes quer manter tudo controlado no ambiente, tudo arrumado, tudo limpo, porque se sair uma coisa do lugar, desorganiza mentalmente essa pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço algumas pessoas assim, que precisa manter tudo muito organizado, porque se verificar coisas fora do lugar, aquilo já traz para ela sensações parecidas com o transtorno do pânico, parecidas com a ansiedade generalizada. Então, ela quer manter tudo muito organizado para nada sair do controle. Só que a gente sabe que isso não é possível, né? Mas vamos lá. A Valéria falou, quem tem transtorno do pânico só acredita que não tem nada no coração só depois de fazer diversos exames. Pois é, mas às vezes ele vai lá, aí viu que não tem nada, aí passa mal de novo, vai lá, viu que não tem nada, porque ela fica esperando que tenha. Muitas vezes ela nem acredita nesse exame, ela não é possível, eu tô tendo uma coisa, esse exame, essa máquina deve estar com defeito. Tem pessoas assim, e ficam buscando às vezes vários hospitais, achando que a máquina está com defeito. Porque ela não sabe explicar o que está acontecendo, então ela só pensa que é um infarto, né? Edneuza, boa noite. Rafaela, boa noite, bem-vindas. Então, beleza? A pessoa tem essa necessidade de controle para que nada saia fora do que ela planejou, para não desorganizar as emoções dela. Então, esse controle, muitas vezes, é uma forma dela não se desorganizar. E se aquilo sai do controle dela, aí ela tem o medo de não conseguir conter toda essa descarga de adrenalina no sangue. Só que ela não sabe nada disso. Ela só sabe que eu tenho que ter tudo arrumado, eu tenho que ter tudo no lugar, na minha casa, eu tenho que ter esse ambiente, porque se eu não tiver, vai acontecer de novo. Entendeu? Show! Essa pessoa que tem necessidade de controle, para que não saia nada fora do controle dela, ela tem expectativas irreais. Tá fora da realidade, só que ela acha que tá dentro da realidade, ela pode controlar tudo, tá tudo sob controle. Mas na verdade, o certo, o ideal era, não tem nada sob o nosso controle.
Ai, como assim, Alessandra? Eu controlo muita coisa. Pois é, mas isso pode mudar tão rápido. Nós experimentamos isso na pandemia. Por que as pessoas panicaram, entraram em pânico? Primeiro que era a morte ali batendo, né, iminente na porta de todo mundo. Mas a morte, ela sempre existiu. Só que estava muito próxima de todo mundo, dos nossos entes queridos, ou seja, a gente não controlava. Né? Não controlava praticamente nada. Pessoas saíam, não pegavam a doença. Quem ficava dentro de casa pegava. Ai, meu Deus! Ou seja, tudo fora do nosso controle. E aí as pessoas panicaram. Tem pessoas que ainda não voltaram a ser como era antes, né? Depois da pandemia. Tem várias. A Valéria falou, meu marido já teve transtorno do pânico. Sim. O transtorno do pânico é esse acúmulo, né? Acúmulo de tudo que a pessoa vai vivendo, medo, chega uma hora que transborda. A necessidade de controle consome toda a nossa energia. Sim, porque a pessoa, né, não para. Não para porque se foi isso da casa arrumada, gente, se a gente não aprender a relaxar, a gente vai ficar o tempo todo fazendo as coisas e as coisas não vão ficar do jeito que a gente quer. Porque mesmo se você morar sozinha, as coisas não ficam exatamente do jeito que a gente quer toda hora, né? Sempre. A Vânia falou, eu também, graças a Deus, me livrei. Que bom. Então, ó, as expectativas, né, só aumenta essa busca incessante pelo controle, só aumenta a ansiedade, já que nós não alcançamos muita coisa, né, com esse controle excessivo, com essas expectativas irreais. Elas não são reais, então a gente tem expectativa de controlar tudo e a todos, né? Se você tem a necessidade do controle, eu não vou falar para você, não tenha mais controle de nada, não. Vamos, né, em doses também homeopáticas, que você entenda que o controle sobre as outras pessoas e o que elas fazem, esse realmente você não tem. Agora, sobre o que você faz, ok. Mas mesmo que você se programa para fazer, às vezes acontecem coisas que não estavam programadas e você precisa saber lidar com isso. Com coisas que você não planejou e tá tudo certo desde que você seja flexível. Então, flexibilidade é uma das palavras para a gente abrir mão desse controle. A pessoa me ligando o tempo todo aqui, mas não posso atender agora. Gente, é muito difícil eu atender ligação. Quando eu não tô na live, eu tô atendendo. Eu tô ocupada. Então, assim, hoje em dia, quem liga não vai receber meu alô. Se eu tenho a pessoa na minha... Aí, ó, de novo. Não tenho uma pessoa na minha lista, não tem nem como mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu só mando mensagem, tá? Márcia, boa noite. Valéria falou, já fui aquela pessoa que tudo tinha que estar na perfeição. Hoje, graças à terapia, TRG, não sou mais desse jeito. Liberdade emocional. Vamos falar já o que faz resolver esses problemas aí. Mas como tem pessoas também que vão ver a live e não conhecem o que é a TRG, então a gente tem que dar essa introdução. Vânia falou, sobrou um pouco de medo e ansiedade, mas estou em reprocessamento. Medo e ansiedade você vai ter sempre, todos nós, mas não pode atrapalhar a sua vida, tá? Você não vai deixar de ter, não. Isso que às vezes muitas pessoas confundem. Passei pela terapia completa e continuo com medo. Você vai ter medo. Você vai ter ansiedade. Só não pode atrapalhar a qualidade da sua vida, tá? Boa noite. A Valéria falando, graças à minha terapeuta e prima. Querida. Outra coisa aí para vocês anotarem. Medo do desconhecido. Quando a gente tem medo de algo que a gente não conhece, a gente quer controlar todas as variáveis para que coisas desconhecidas não aconteçam. Então, já que eu não sei lidar com alguma situação que pode acontecer, eu penso que eu estou sob o controle das situações e não estou. Oi, Christian, boa noite, querido. Estamos falando sobre o controle, como ele influencia na ansiedade, tá?
Então, ó, quando as pessoas se sentem ansiosas em relação ao futuro, podem tentar controlar as variáveis, como eu já falei, presentes para se protegerem, né? Ou seja, deixa eu dar um exemplo prático. Eu gosto de dar os exemplos práticos para vocês. Eu nunca viajei, vamos supor que seja esse exemplo. Nunca viajei para o exterior. Ai, eu tenho tanto medo que possa me acontecer alguma coisa lá, então eu não vou para o exterior. Porque eu já estou projetando tudo que pode me acontecer lá. E se eu passar mal? E se eu ficar doente? E se me acontecer alguma coisa? E se eu morrer lá? Então eu já não vou. Então, ela tem medo do desconhecido, medo de viajar para fora, né? Quanto mais longe, mais medo a pessoa tem. E aí ela fica sob o controle de permanecer onde ela está, já que ela não vai se deparar com algo novo. Aí ela... Oi, voltamos. Ela evita de passar, de ter novas experiências, de passar por coisas bacanas por conta desse medo em excesso, medo do desconhecido. Então, Alessandra, eu sou assim, eu não viajo porque eu tenho medo, eu não vou para tal lugar porque, tá muito perigoso, eu tenho medo. Gente, se você tá com ansiedade em excesso, tá com ansiedade generalizada, tá com transtorno do pânico, para de ver reportagem. Mas eu não vou saber o que está acontecendo no mundo? Vai, o que é importante vai chegar para você. Mas para de ver a RJTV. Né? Quem mora no Rio, gente, só tem coisas, meu Deus. Né? Então, se você para de ver. Isso não é para você se... mas assim eu vou deixar de ver e vou deixar de me proteger. Não. Se você ficar vendo toda hora, porque lá no jornal só aparecem coisas ruins, as coisas boas não aparecem. E não existem só essas coisas ruins. Então, se você já está com problema e você está dando mais dados para esse medo, ferrou, daqui a pouco você não sai de casa. Vou contar uma história que eu já contei em um determinado momento aí, verídica, para vocês verem como o medo em excesso prejudica as pessoas. A Christian falou, que linda ela, cheguei, estava atendendo. Muito calor, né, Christian? Meu Deus. Cleo, querida. Mary Ellen Pimentel, boa noite. Aloísio, boa noite. Rosângela, querida, boa noite, bem-vindo. Estamos falando sobre o controle. Essa é a ilusão do controle, né? Porque a gente não controla nada, mas as pessoas pensam que controla, né? Para poder não ficarem ansiosas. Então, a história que eu vou contar para vocês é uma aluna. Eu estava dando aula de drenagem linfática, já tem um tempo, uns anos atrás. E onde eu dava aula era próximo a uma comunidade, ali no Estácio, tem vários morros ao redor. E aí começaram lá a trocar tiro no morro. Essa menina, ela simplesmente se jogou debaixo da maca e... Ai, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Aí eu olhei assim pro pessoal e falei, meu Deus. Era tiro, o tiro parecia de armas pesadas, mas não era ali no local, era afastado. Só que ao escutar o tiro, ela simplesmente começou a ter um transtorno do pânico. Aí eu fui, né? Vem cá, deita aqui. Peguei óleo essencial de Ylang Ylang. O óleo essencial de Ylang Ylang é muito bom para tratar medo. Aí fiz uma massagem ali na altura dos rins, porque na medicina chinesa, quem trabalha o medo é o rim. Então, os conhecimentos, gente, eles só vão agregando, tá? Então, se a gente tem vários conhecimentos, a gente ajuda mais ainda a pessoa. Aí fiquei falando com ela, né? Na época eu não tinha ainda TRG, mas eu fiquei falando com ela, tirando o foco dela daquele tiro, dei outras possibilidades, porque ela já achou, tem gente morrendo. Eu, não necessariamente.
Às vezes eles estão botando, né? Porque tem isso, né? A arma pra cima e comemorando alguma coisa. Tá querendo dizer que a droga chegou. Enfim, não necessariamente é a tragédia de matar pessoas. Não necessariamente. Tá, mas ela já foi pro nível máximo. Eu já tava pensando em chacina, já tava pensando. Aí tá. Eu fui, aí depois ela se acalmou, conversei, bebeu água, aquela coisa. Eu falei, bom, isso era um sábado. Eu falei, ela não vai voltar na segunda. E ela tinha que voltar para fazer outro curso. Mas aí eu fui, consegui falar com ela, ela acabou voltando. Mas o que ela me disse? Que ela já estava pensando, ai meu Deus, eu vou pro Rio, porque ela morava em São João de Meriti. Eu falei, até parece que São João de Meriti não tem isso, né? Mas tudo bem. Ai, mas eu vou pro Rio, pode acontecer alguma coisa, e se eu morrer, e se... Ou seja, se ela não tivesse ido, ela deixaria de se especializar na profissão dela, de ter conhecimento, de conhecer pessoas, né? Por conta do medo. O medo em excesso paralisa. Aí ela ficava falando, tá vendo? Eu não disse o quê? Aconteceu nada com você. Você tá em segurança. Você tá segura. Só que na cabeça dela ela já tava morrendo. O tiro já era pra ela, entendeu? Por isso que eu sempre falo, gente, duvidem das certezas da mente. A mente exagera. Exagera pra quê? Pra te colocar em proteção, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Edneuza falou, me programo para fazer minhas coisas, mas termino o dia e fiz muito mais para os outros. Isso me deixa ansiosa por não controlar meu tempo de maneira eficiente. Pois é, controle, né? Primeira coisa aí, Edneuza, você precisa se priorizar. Você não está se priorizando, você está fazendo muito para os outros e pouco para você. Né? A gente sabe que tem coisas que você não pode deixar de fazer, mas tem coisas que você pode. Então, olha para isso, né? Aquela fase criança de que tinha que agradar todo mundo, né? Nosso emocional infantil, muitas vezes, está gritando e a gente não está vendo, né? Eu tenho que agradar todo mundo por quê? Eu tenho que fazer tudo para todo mundo por quê? Eu estou buscando aceitação? O que eu estou buscando? Reprocessa isso, tá? Tá travando pra vocês, gente? Rosângela falou que tá travando pra ela. Às vezes pode ser a sua, pode ser a minha, mas me falem aí. Márcia falou, já tive experiência com medo com elevador, não foi uma experiência muito boa. Eu compreendi como esse sentimento trava a gente, tem que reprocessar. Com certeza, Márcia. Lugar fechado, né? Medo de lugar fechado. Muitas vezes é pelo local, por algo que você já passou em um elevador, e outras vezes não. É o inconsciente transferindo o medo que você teve, principalmente na sua infância, para um elevador, para o avião, para o carro. Então, não necessariamente você passou algo no elevador para você ficar com medo. E às vezes sim. Aí por isso que cada um tem que ser atendido, né? E cada caso é particular. Então, eu sou muito contra dizer, tem medo disso, é por causa disso. Não, gente, nós temos tantas variáveis. É cada pessoa. Não fique gravando o que cada coisa quer dizer, não, porque isso não existe. Vocês vão se dar mal. Nem sempre é a mesma coisa. Pode ser, tem possibilidade. Terapeuta nunca afirma, medo de altura, medo de perder o controle, é isso, pronto, acabou. Não, às vezes a pessoa passou por um trauma lá na altura. Ela desmaiou, quase caiu, enfim, a história de cada um. A gente precisa investigar cada um. Aqui não tá travando, então é aí, Rosângela. Valéria falou, se priorizar é necessário. Está legal, não tá travando. Show, obrigada. Beleza? Então, é isso. Façam perguntas aí na interrogação também. E o que eu anotei também aqui para falar com vocês, porque às vezes a gente não anota, a gente se perde. Rigidez cognitiva. Uma pessoa que quer sempre ter um controle tem uma rigidez cognitiva. O que isso quer dizer? Dificuldade em se adaptar a mudanças. Tem pessoas que são rígidas, ficam ali o tempo todo, a gatinha entrando.
o tempo todo querendo que as coisas não se alterem, porque se elas se alterarem, se as situações mudarem, elas perdem o controle. Então elas ficam numa rigidez, né, cognitiva, achando que tudo tem que ser igual do jeitinho que ela botou, no lugarzinho que ela botou, porque se tirar do jeito que ela organizou, vai dar problema, entendeu? Então, uma pessoa rígida cognitivamente precisa de controle para poder nada sair do que ela projetou. Então, olha aí de novo, né? O que a gente precisa ter? Flexibilidade. A gente precisa entender que nem tudo vai sair do jeito que a gente quer e tá tudo certo. Aproveitando o que a Dineuza falou. Eu planejo tudo e não sai nada do jeito que eu planejei. Por quê? Porque você está deixando outras coisas entrarem no lugar. Qual é a prioridade? Não existe prioridades. A minha prioridade é me cuidar. Beleza, mas apareceu a minha vizinha me chamando para ir lá ajudá-la. Apareceu minha irmã falando não sei o quê. Apareceu a minha mãe. Tá. Se a sua prioridade for fazer as suas coisas, for você não vai permitir que essas coisas te tirem, né? Lógico, tô tirando a variável de a pessoa tá passando mal, tem que levar no médico. Não é isso. Tô falando, nossa, minha vizinha pediu para eu fazer um negócio para ela. Aí eu larguei e fui fazer. Por que que você largou e foi fazer? Por que que você tem dificuldade de falar não? Isso é importante. Muitas pessoas que não conseguem falar não e ficam se atropelando é porque tem necessidade de agradar. Se ela tem necessidade de agradar é porque a rejeição é algo que precisa ser trabalhado. Porque se eu não agrado, eu posso ser rejeitada, posso ser abandonada. Olha aí, por isso que a gente fala, vai esbarrar lá na sua infância. Não tem jeito. Que são as nossas feridas primárias, as feridas, né, como o nome fala, as primeiras feridas, desde a barriga da mamãe até os 7 anos, a gente tem muita coisa para ser resolvida. E com a terapia a gente consegue, né? Quem é terapeuta da TRG sabe disso. Quem não é terapeuta, para tudo isso que eu falei, tem jeito. Olha que maravilha. Quando falarem assim, não tem jeito para ansiedade? É mentira. Tem jeito sim. Você não vai zerar porque todo mundo é ser humano e tem ansiedade. Mas essa ansiedade que impede você de viver com qualidade de vida, que impede você de se relacionar com as pessoas, enfim, essa tem jeito. Mas ansiedade todos nós temos, tá? É normal. Só não pode atrapalhar a nossa vida todos os dias. Acredite, já fui essa pessoa que fazia pelos outros e esquecia de mim. Por quê? Necessidade de aprovação, necessidade de ser amada, né? Aí eu boto todo mundo na minha frente para eu ficar para trás. Por quê? Porque eu preciso que esse amor venha de fora e não de dentro. Mas é o contrário, né? E aí a gente trabalhando essas feridas, tudo isso vai entrando no lugar e você vai deixando de querer agradar todo mundo. Vai parando de se importar com a opinião do outro, né? Se o outro fala a seu respeito, eu tô magoada, falaram de mim. E falaram de você, você é isso? Não. Então, por que você fica guardando, né, uma crítica e os elogios você esquece? Entendeu? É que o foco tá só nas coisas ruins. A gente precisa tirar isso. Porque quando você tem uma ou mais feridas emocionais, sempre vai esbarrar e vai doer. Então, com a terapia, a gente vai fazer todo o trabalho para que isso vire realmente uma cicatriz. Se as outras pessoas fazem coisas com vocês e doem a ponto de vocês perderem a noção, o prumo, o rumo da vida de vocês, é sinal que a ferida ainda está aberta. Não cicatrizou. Tá com uma casquinha fina ainda, né? Que você precisa tirar
E a pele precisa crescer. Porque, gente, a casca não quer dizer que a ferida está cicatrizada. Você formou uma casca para se proteger, mas a gente tem que tirar essa casca, debridar a ferida, ir lá no fundo, doer para poder melhorar. Aí sim vai virar uma cicatriz. E é isso que a TRG faz. Tem que ter coragem para reviver, mas é aquela coragem que vai te libertar. Você vai deixar de acumular tudo isso. Porque a ansiedade é tudo que você vem acumulando e projetando para o futuro, cheia de medo que aconteça de novo. Tranquilo? Entenderam aí o que esse controle aí falso, que ele não existe, o que ele traz de prejuízos? Então, ó, vamos respirar. Respiração é uma das ferramentas para a gente trabalhar e reduzir esse índice, esse nível de ansiedade. A gente, quando respira, a gente traz a nossa consciência para o momento presente. A gente oxigena o nosso sangue. A gente faz com que a adrenalina diminua e os sintomas diminuem. Ai, mas eu não consigo. Quando eu tô ansiosa, eu não consigo respirar. Para de falar as mesmas palavras de sempre. Ai, eu sou muito ansiosa, minha ansiedade. Para de ficar com propriedade na ansiedade. A ansiedade não é sua. Fala, a ansiedade tem me atrapalhado, mas eu já tô olhando para ela, já tô fazendo a terapia, já tô olhando de onde isso vem. E não, a minha ansiedade não me deixa. Ai, como eu sofro, a minha ansiedade é terrível. Como se você fosse a pior das criaturas e todo mundo melhora menos você. Isso não é verdade. Isso, esses pensamentos são tendência de pessoas vitimistas. O vitimista demora muito a se curar. Muitas vezes não se curam. Por conta de ganhos secundários, de permanecerem onde estão, porque a pessoa que tem ansiedade é aquele medo estampado, e aí o outro vê que ela tá com medo, aí vai lá e dá mais atenção, dá mais carinho. Cuidado com isso. Talvez você esteja nesse padrão e nem sabe. Padrão repetitivo de ganhos secundários através de problemas. Cuidado com isso. Tem gente que fala, eu quero melhorar. No fundo, não quer. Porque sabe, se melhorar, vai perder muita coisa. Vai perder o quê? Na verdade, vai perder migalhas de atenção, né? Porque se a pessoa só tá com você, te dando atenção porque você tá passando mal, porque você tá nervosa, porque você tá ansiosa, isso é bom pra você? Eu acho que não. É tão bom você ser uma pessoa saudável, equilibrada, e as pessoas estarem com você porque gostam de você, porque te amam e não porque tem pena de você. Não porque tem que te ajudar, porque se não te ajudar, você, né, dá uma destrambelhada. Só que muitas vezes isso foi desenvolvido na sua infância e você ainda está repetindo o padrão infantil de ter problemas para ganhar atenção. Isso é muito comum. Ah, eu não faço isso não. Ninguém faz isso consciente. Eu tô falando que é consciente, quer dizer, tem gente que faz, tá? Mas a maioria é inconsciente. Né? Por que eu lembrei que tem gente que faz? Quando eu lá na adolescência, eu respondia, né? Minha avó brigava comigo, eu argumentava. E aí, quando o negócio ficava feio, eu falava que eu morava com a minha avó, aí eu falava que eu ia morar com a minha mãe, eu vou morar com a minha mãe, não quero mais ficar aqui. A minha avó fingia que estava passando mal. Depois eu descobri, na época eu não descobri. Por quê? Porque eu né? Ai, meu Deus, a culpa vai ser minha se minha avó morrer. Porque ela fingia. E por que eu soube que ela fingia? Que ela contou para a melhor amiga dela. Depois dela, né, já falecida, a melhor amiga dela contou para mim. Ela contou para ela que ela fazia de propósito, só para eu não sair da casa dela. Olha só. Né? Tem muito isso.
Aí é manipulação, a pessoa manipulando o outro, né? Fingindo que tá passando mal. Tem muita gente que faz consciente, mas tem muito mais inconsciente do que consciente, tá? A Elza falou, conheço uma pessoa que todos os dias sente uma dor, se vitimiza para ter a família todas ao seu redor bajulando. Sim, só que essa pessoa não vai mudar enquanto ela não entender que isso não é bom para ela. Talvez a pessoa não mude. Aí, nós que estamos ao redor dessa pessoa, o que a gente precisa fazer? Forçar a terapia não adianta. A pessoa tem que se entregar na terapia. Ela tem que entender que isso é um problema. A gente precisa entender que a pessoa está assim, ela é assim no momento. E o que eu faço com isso? É sempre a gente. O outro, ele faz aquilo que ele acha que é certo para ele, mesmo sendo muito errado. Só que a gente não tem como mudar o outro. Solta a mão do controle. Você não tem como controlar as ações do outro. E quanto mais rápido você entender isso, aceitar que as pessoas são dessa forma e tá tudo certo. A Alessandra não tá certa, eu sofro quando ela faz isso. Vai se tratar, porque você não deveria estar sofrendo com a atitude do outro. Tem coisa... Família, gente, é uma simbiose. Se você for olhar, são emaranhamentos, né, que a gente fala, que tá todo mundo embolado, todo mundo querendo resolver o problema do outro, todo mundo carregando. E o pior... Pessoas que falam que isso é conceito de família. A minha família é muito unida. Muito unida. Que um sofre, o outro também sofre. Isso não é união, isso é doentio. Isso é simbiótico. Para de achar que isso é família unida. Tá? Só que a gente tem um conceito de família unida, todo mundo sofrendo junto. E não é verdade. Sai dessa, sai dessa. Renata, boa noite. A Vânia falou, ainda mais quando é idoso, não tem como mudar, gente que não pode ceder. Isso, gente. Porque aí vem a manipulação através da culpa, aí você vai ficar com culpa porque você não ajuda, porque você não tá lá, né? Vira uma novela, drama mexicano. Mas eu não posso fazer nada porque é idoso, aí eu tenho que cuidar. Ok. Só que você não se deixa manipular, você tem que cuidar por conta da sua obrigação, ponto. Mas você tá vendo. Agora, o problema é quando a pessoa se deixa cair nas manipulações e fica achando que vai resolver a vida do outro. Tem muito terapeuta com a síndrome do Salvador, eu já falei sobre isso, tem live minha sobre isso, lá no canal vizinho. A síndrome do Salvador, você tem? Tá lá na playlist de live. Tem mais de 190 lives para você entender que a síndrome do Salvador não vai te ajudar, só vai piorar você, tá? Então, esses assuntos, eles acabam se correlacionando, né? E se complementando. Liliane, boa noite, querida. Estamos falando do controle e o que esse controle impacta aí nessa ansiedade. Aqui, perguntas, vamos lá. Disfunção na tireoide pode gerar ansiedade? Pode. Tireoide, parte hormonal, então pode sim lá, né, na parte mental, na parte cerebral, na secretação do hormônio, pode mexer sim. A pessoa pode se tornar irritadiça, né, uma pessoa nervosa, desequilibrada emocionalmente, e aí a ansiedade toma conta, porque a pessoa fica com os hormônios todos desequilibrados. Então, só que tem jeito, tem que tomar, né? Ir lá no endocrinologista, vai passar remédio, controlando também as emoções, é um conjunto, mas que pode, tá? Aí tem todos os sinais e sintomas e a ansiedade, né, é um deles, porque mexe com o emocional. A pessoa fica ou irritadiça, ou, né, sem paciência, enfim. Cada um, de acordo também com a personalidade, pode desenvolver um sintoma, tá?
Daí que tem muita característica da ansiedade. Beleza? Da Santos, boa noite. Mais perguntas, gente. Já fizeram antes, se vocês quiserem, faça também aí na interrogação. Liliane falou, mais um motivo para eu refazer o meu reprocessamento. Apareceu 2 nódulos na minha. Refaça. Tireoide, quando aparece algo na tireoide, tem muito a ver com tudo que você engoliu, tudo que você não expressou e agora veio o nódulo. Já é a somatização dessas emoções na parte física. Não quer dizer que só fazendo a terapia vai resolver, mas é a terapia junto com os remédios, né? Junto com tudo, com todo o olhar integrativo, o olhar do todo, tá bom? Faço terapia, tomo remédio e não consigo descansar sem ficar me cobrando com coisas que não fiz. Então, olha lá. Essa pessoa toma remédio, faz terapia, mas está fazendo o tempo todo as coisas e mesmo assim ela não fica satisfeita porque ela deixou de fazer alguma coisa. O dia, gente, poderia ter 30 horas. Você não vai fazer tudo o que você planejou, tudo que você precisa fazer. Ainda mais mulheres que acumulam funções, né? Tem que trabalhar, é dona de casa, tem que tomar conta do filho. É muita coisa para uma pessoa só. Então, qual é a dica? Quanto mais tarefas você colocar... mas são essenciais. Nem todas. Você precisa priorizar o que você tem que fazer. Agora, tudo isso aí que você quer fazer, não é possível. Você não é a Mulher Maravilha. Você não tem superpoderes, né? Não é mulher robótica. Você é um ser humano. Então, você precisa desenvolver por você a autocompaixão. Como um mantra, eu realmente não consigo dar conta de tudo e tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. Tô rindo, mas rindo a gente fala as verdades. Respira. Respira o que você não consegue fazer e deixa aí. Por que é você que tem que fazer tudo na sua casa? Porque ninguém me ajuda. Por que ninguém te ajuda? Porque você acha que você pode fazer tudo e não pode. Compaixão com você. Se permita não fazer. Sai da culpa. Quando você fica na culpa, você todos os dias vai deitar no travesseiro e não vai se sentir bem. Porque você não está com o mínimo de compaixão por você, você está se culpando o tempo todo. Então, não dá. Você sempre vai passar por isso. Enquanto você não entender que você não pode tudo, que você é um ser humano, que você merece descanso, trabalhar merecimento na terapia. Essa pessoa eu sei que não faz a TRG, deve fazer uma terapia convencional, mas pode levar isso para sua terapia convencional, trabalhar o seu merecimento, trabalhar a autocompaixão, trabalhar em você essa necessidade que você tem de fazer tudo. Para quê? Para agradar as pessoas? Para não decepcionar as pessoas? Tem tanta pergunta que a gente pode fazer, tá? E a gente vai descobrindo as raízes através dessas perguntas. Beleza? O que mais, gente? O que vocês acham que tá nessa questão aqui dessa pessoa? Coloque aí mais coisas também que vocês podem me ajudar. Porque quando a gente está falando aqui, a gente não vai lembrar de tudo, mas vocês aí também podem colaborar, tá? Eu amo a colaboração de cada um de vocês. Márcia Balbino, boa noite, bem-vinda. Beleza, gente? Então, bora que bora. Responder mais perguntas sobre esse controle, sobre a ansiedade. A pessoa colocou, a minha somatização é coração acelerado e peito apertado. Então, a pessoa já deve ter aprendido, que eu falei, para não falar a minha doença, a minha ansiedade, a minha somatização. A somatização que acontece quando eu tô ansiosa é
Coração acelerado e peito apertado. Ok, típico de ansiedade, né? Porque realmente acelera o coração por conta da adrenalina, dá uma taquicardia, o peito fica apertado, a pessoa fica ali com medo, fica apreensiva, é normal, tá? Quando a pessoa tá com ansiedade aí em excesso, tá bom? Então fala, a somatização, beleza? Pra gente não se apoderar das coisas que são ruins, não é da sua propriedade. E nem sempre quando você tiver com essa ansiedade, você vai sentir isso, tá? Você, por enquanto, tá sentindo, eu sei que você tá passando pelo reprocessamento, né? Você vai deixar de sentir essas coisas em excesso. Só que zerar o medo e zerar a ansiedade não vai. Até porque a ansiedade e o medo é para em graus considerados normais, que não atrapalhem a nossa vida, é da constituição humana. Você só atravessa uma rua olhando para os dois lados porque você tem medo de ser atropelada, senão você iria com tudo. Você só não sai cheia de ouro, né, ostentando no Rio de Janeiro, porque você sabe que vai ser assaltado, você tem medo, então você não sai, né? Então, o medo é também para te prevenir. Em excesso é que te paralisa, tá bom? Que mais? Tinha ansiedade, depressão, com a terapia da TRG, consegui me livrar dos medicamentos que me faziam tão mal. Gente, quando a gente está fazendo, né? Quando a pessoa está passando pela terapia, nós terapeutas não falamos para a pessoa parar de tomar o remédio, não, tá? Só que ela vai melhorando tanto, graças a Deus e graças ao nosso, né, professor querido Jair Soares, que, né, cabeção inteligente, que colocou tudo ali bonitinho pra gente, um método de resultado mesmo. Tem pessoas, gente, 50 anos de depressão, pessoas o tempo todo ansiosas que se libertaram com a TRG. Então, é uma técnica poderosa de resultados verdadeiros. Todo dia tem depoimento, tá? Nós somos 50 mil terapeutas com a técnica e estamos revolucionando aí essa questão de ansiedade e depressão, que muita gente diz que não tem cura, não tem jeito, tem que aprender a conviver. Isso não é verdade. Essa ansiedade que atrapalha a tua vida, você não tem que aprender a conviver com ela. Você pode fazer com que ela vire normal. Uma ansiedade é normal, um medo normal e não atrapalhando a tua vida, tá? A gente consegue. O médico, aí a pessoa fica acompanhando, né, com a terapia, fazendo a terapia, vai ao médico e o médico vê que a pessoa tá melhor, ele vai desmamando, é esse o termo. Vai desmamando, vai diminuindo a dosagem até a pessoa ficar sem nenhum remédio, tá bom? A redução do medicamento somente com acompanhamento do médico, isso aí. Porque não pode tirar de uma hora para outra. Tem a parte química envolvida, a parte física. Então, pelo amor de Deus, terapeuta, nada de falar, tira o remédio. Não. Experimenta hoje não tomar o remédio. Não faça isso. Você pode ser até processada, tá? Por charlatanismo, né? Você não pode, você decidir falar pra pessoa parar de tomar remédio, não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Que mais aqui? Eu tinha o hábito de querer controlar tudo e a todos ao meu redor. Isso me trouxe muita ansiedade, depressão. Com certeza, o controle, gente, ele é irreal, é ilusório. A gente não controla ninguém, nem a nós mesmos. É muita pretensão. Só que a pessoa acha que quanto mais ela tiver tudo sob controle, porque já repetiram tanto isso pra gente, a gente precisa manter tudo sob controle, né? Se ficar tudo sob controle, você fica mais segura. Isso não é verdade. Isso são crenças que limitam a nossa vida. Esse controle não existe, isso é ilusório, isso é irreal, isso é uma utopia. Você não controla nada e nem ninguém, né? A Márcia falou, estou ouvindo o livro do Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, achei muito interessante, é muito bom. Eu já li esse livro, já tem um tempo, mas sempre quando a gente lê livros que são bons, a gente já pega outra coisa, né, daquele livro e a gente já vê diferente, de acordo com a nossa
perspectiva do momento, né, e o nosso conhecimento. Eu amo ler esse livro aqui que eu indiquei para vocês, ó. Eu vou mostrar de novo, e eu mostrei ontem no Story. Não acredite em tudo que você sente, ó. Descubra seu tipo emocional, desenvolva estratégias de enfrentamento adequadas, supere o medo das emoções e cultive resiliência emocional, tá? É um best-seller também, para identificar os sintomas da ansiedade e depressão. Quem quiser, manda um WhatsApp para mim, que eu mando o livro para vocês em PDF, tá? Então, ó, maravilhoso. Toda hora eu leio, tem exercícios aqui, né? Também para a pessoa fazer. É muito bom. Toda hora eu tô lendo ele de novo, né? E outro também que é muito best-seller e é maravilhosa, né? Maravilhoso, da maravilhosa Ana Beatriz, doutora Ana Beatriz, psiquiatra, Mentes Ansiosas, tá? Ela, gente, ela tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, tá? E ela é médica. Eu fiz uma live sobre TDAH, tá lá na playlist, lá no meu canal vizinho. Então, ó, muito do que eu falo também é baseado no que esses livros me trazem, né? E, lógico, o conhecimento da TRG, tá bom? Manda pra mim uma mensagem no WhatsApp, Márcia. Tem o link na minha bio, tá? Se você não tiver meu WhatsApp. Beleza? O que mais? Alessandra, mana, existe algum teste para identificar o grau de ansiedade em uma pessoa? Não é que exista um teste. Tem vários testes, tá? Mas não tem assim, esse teste é o melhor. Não. É fácil você identificar. Se a pessoa está deixando de fazer o que ela precisa por conta da ansiedade, está deixando de ir nos lugares por conta da ansiedade, por conta do medo, está deixando de viver o melhor da vida dela, já está num grau de transtorno de ansiedade generalizada, tá? Se está impactando a vida, já é transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Não, eu tenho uma ansiedade, eu fico com dor de barriga quando eu tô nervosa. A ansiedade pode mexer nessa parte intestinal também, tá? Tem muitos sintomas que a ansiedade pode causar. Em cada pessoa é um. Na terapia a gente vê o de cada um, tá? Mas não tem assim, um teste que diga, você está já com transtorno de ansiedade generalizado. Não. Quem dá o diagnóstico é um médico. Mas só com essa informação você já sabe que não está normal. O nível de ansiedade normal é você ter algo para fazer, por exemplo, uma prova, e você está ansiosa, você quer passar, você está nervosa, ok, é normal. Mas você vai fazer a prova. Mas eu tenho a prova, eu não vou fazer porque no caminho pode me acontecer alguma coisa, eu vou morrer na prova. E se eu estiver fazendo a prova e eu tiver um ataque do coração, aí eu deixo de fazer a prova. Aí já está impactando a minha vida, entendeu? Tranquilo? Certinho? Show! Qualquer coisa fala. Deixa eu ver aqui. Essa aqui já foi. Faço terapia, tomo remédio, não consigo descansar sem ficar me cobrando. Essa aí eu já falei. Mas estava lá de novo, como se eu não tivesse respondido. Todas aqui eu já respondi. Já. Beleza? O que mais, gente? Perguntas enquanto eu bebo água. Façam aí. Agora podem fazer aí no comentário. Show suas explicações. Obrigada, Elza. Obrigadão. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com o diagnóstico, né? Eu quero um diagnóstico para ver. Gente, se tá atrapalhando a sua vida, já não tá dentro da normalidade, né? Meu sobrinho, agora ele já tá formado, já tá, né? Já conseguiu passar pelo nervosismo da faculdade, né? Entrega de TCC. Mas quando ele era criança, gente, esse menino para fazer uma prova, ele ficava tão nervoso, ele tremia, ele tinha vários sintomas e minha irmã tinha que ficar acalmando ele, né? Não lembro nem se foi dado algum calmante natural, mas eu acho que sim, né? Nossa, era muito nervosismo.
né? Então, ele tinha um grau de ansiedade elevado. E ele faz terapia há muito tempo, por isso que ele conseguiu, né, se formar na faculdade. Ele foi ver as emoções dele. Porque não é normal uma criança ficar nervosa ao extremo. Toda criança fica nervosa com prova? Nem toda. Mas é normal ficar nervosa com uma prova? Sim. Mas ele ficava em excesso, ele tinha sintomas em excesso, né? De não conseguir comer, de dar dor de barriga, era um monte de coisa. Né? Ao certo eu não vou lembrar, mas a minha irmã falava, nossa, ele fica muito nervoso, ele fica... Aí na hora da prova dá um branco, ele esquecia das coisas por conta do nervosismo. Então ele foi fazer terapia, ele já faz terapia há anos, né? Com psicóloga lá há anos, e ele ama fazer terapia. E aí ele conseguiu se formar na faculdade. Se ele não tivesse ido cuidar das emoções dele, com certeza ele ia, se fosse uma pessoa vitimista, ele ia se dar desculpa, né? Ah, eu sou assim desde criança, eu não consigo me formar, eu não consigo estudar, eu sou assim, pronto, acabou. Não. A consciência, mesmo sendo um jovem, veio que ele precisava se cuidar. Porque ele, diferente das outras crianças, ele ficava muito, muito, muito nervoso, tá? Então, mesmo a pessoa jovem, ela tendo consciência, né? Quanto antes a pessoa vai evitar de passar por coisas piores, tá? Graciara, boa noite. Valéria falou gratidão pelo ensinamento. Ai, tamo juntas, querida. Humberto, querido, boa noite, tudo bem? O que mais, meus amores? Algo mais que eu possa ajudar vocês em relação ao controle, em relação à ansiedade? Controle nunca vai ser bom. Controle é algo que é uma ilusão, porque a gente não controla nada. Ah, Alessandra, mas o que eu faço se eu sou controladora? Vai para terapia, TRG, que a gente vai ver de onde vem essa raiz desse controle, dessa utopia de você acreditar que você controlando você está mais segura, porque não é verdade. A gente vai ver a raiz, tá? E aí a gente vai conseguir te ajudar para você não ficar mais com o seu copo emocional transbordando. Porque a ansiedade é excesso de futuro pautado no medo das coisas que você já viveu e você tem muito medo de viver de novo. Então o copo fica transbordando, né? Então a gente precisa tirar esse acúmulo de tudo que você foi juntando nesse copo emocional, porque quando você tá cheio de emoções, cheio de medo, cheio de transtornos, cheio de marcas emocionais, traumas, só transborda. Ansiedade é um transbordo de medo relacionado ao futuro. Depressão é o excesso de pressão que você vem passando até chegar ao momento presente. Então, os dois muitas vezes estão conectados. Depressão e ansiedade é muito comum a pessoa ter os dois, tá? Infelizmente, questões emocionais... Ah, eu tenho depressão, não quer dizer... quer dizer que eu não vou ter ansiedade. Não, infelizmente um não zera o outro. Um pode se somar ao outro. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, é uma ansiedade em excesso também, só que munida de pensamentos catastróficos, né? Vamos supor, vou lá lavar minhas mãos. Isso é ansiedade, gente, num nível, né? E o transtorno do pânico não é toda hora. Tem pessoas que podem ter todos os dias, mas o toque é todo o momento. Então é algo até, muitas vezes comparando, pior do que o transtorno do pânico, dependendo do grau também do toque. A pessoa lavando as mãos o tempo todo. Tem gente que lava as mãos a ponto de ferir as mãos. Porque se ela não lavar aquelas mãos dentro da cabeça dela, ela acha que ela vai ter uma doença por causa dos germes. E aí os germes vão fazer... Aí cria uma narrativa catastrófica e a pessoa acredita piamente que se ela não lavar a mão 300 vezes por dia, ela vai morrer. Porque ela vai pegar uma bactéria e ela vai morrer. Olha o grau de medo dessa pessoa. Então, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC é uma ansiedade
Eu quero falar, é generalizada, mas eu quero generalizadíssima. Tem coisa que é difícil, né? Ao excesso, tá? Não é toque só de limpeza, tem toque de um monte de coisa. A gente pode fazer uma live só sobre toque. Vocês querem? Fala aí, quero, não quero, é bom, não é bom? Fala pra mim. Diga pra mim, meu coração. Não, viu? Olha a música aí, gente. Fala uma palavra, ela lembra da música. Iranilda, minha querida, como vamos? Vamos bene? Humberto falou, tá tudo bem, que bom. Quero. Vânia quer, Elza quer. Quem mais quer? Live sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. Diga-me. Aí a gente pode fazer semana que vem. Olá, que tal? Né? Porque a gente vai tratar isso na terapia. A TRG trata. É lógico que o professor Jair, o toque, ele explica muito mais no Master, né? Porque é algo bem complicado. Mas se a gente trata a ansiedade, né, com o protocolo normal, sem ser do Master, já vai ajudar muito. Mas pode ser que não zere o toque. Aí, com o conhecimento do Master, você vai ter mais ferramenta para zerar. Mas se você já atende essa pessoa e já diminui, já ajuda muito, entendeu? Então, não é que você não possa atender, é que com o Master você vai ter mais ferramentas. Beleza? Muito bem, que bom. Meus queridos, então é isso, tá? Então, vocês já falaram que vocês querem a live sobre toque, vamos fazer, né? E algo mais? Alguma pergunta? Se não tiver, irei me despedir de vocês. Outra Márcia aí, entrando aí no finalzinho. Boa noite. Gente, essa live fica salva. Amanhã vai pro meu canal vizinho. Quem não está inscrito no canal vizinho, é um canal que passa um monte de vídeos, sabe? Tem mais de 190 lives gravadas. Amanhã essa também sobe para lá. Tem playlist só de TRG, vídeos da TRG. Tem playlist eu falando de autoconhecimento e afins. Tem playlist de aromaterapia, enfim, tem muita coisa lá. Vocês podem maratonar. Fazer um Netflix dos vídeos da Alessandra. Iranilda falou, boa noite a todos, eu estava em atendimento. Que bom, né? Graças a Deus. Maria Dalva, boa noite, querida. Falei sobre o controle e a ansiedade. Depois vocês vejam aí. Lenita também entrou agora, querida, boa noite. Muito bem-vinda. E aí, como eu disse, amanhã fica lá na playlist de lives, tem mais de 190, e vai ficar gravado aqui também no meu Instagram, tá bom? Então, ó, boa noite para todos vocês. Qualquer coisa é só falar. Eu amo quando vocês mandam mensagem, quando vocês participam, quando vocês estão, né, sempre aqui comigo, é muito bom, tá? Isso aí, Maria Dalva, é que eu não posso falar essa palavra, porque senão diminui aqui a distribuição da live, porque isso aí que você falou, o canal vizinho, é concorrente do Instagram, tá? Então a gente não pode falar. Então, mas tá lá o link na minha bio. É só você clicar, tá lá o nome desse canal vizinho aí você se inscreve, tem um monte de vídeo lá. Tá bom? Entendeu? Estamos juntas. Hoje eu não fiz um coraçãozinho, agora tem que fazer no final, né? Esqueci até do coraçãozinho. Ó. Tira print aí e me marca, gente. Se você tirar print e marcar, quem sabe você não tem uma surpresa, hein? Ó. Tá bom? Me marca e quem sabe você não ganha aí uma surpresa de Papai Noel.
A Elza falou, canal maravilhoso. Ah, obrigada, querida. Obrigada. Já ia cobrar os coraçõezinhos. Então toma mais. Show. Já printou? Beleza. Agora os fogos. Cadê os fogos? Faz de novo. Tadadadã. Marquem lá. Ah, querida. Printa lá, me marca e quem sabe Papai Noel não bate aí. Tchá, 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 tchá. Você ganhou alguma coisa, né? Olá, que tal? Tá bom, gente? Então, ó, gratidão pelo incentivo, pelo apoio e pelo amor de vocês, tá? Eu sinto ele daqui. Cadê os fogos? Fogos hoje o Instagram não quer. Valdirene falou top, só botou, ó. Gente, adoro ficar fazendo aqui os efeitos especiais. Valéria, Elza, Iranilda, Cristian, Maria Dalva, Márcia, Valdirene e Edneuza são as pessoas que ficaram até o final. Gratidão aí por tudo. E agora eu vou. Beijo! Fui! Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Qualquer coisa fala. Tchau, tchau.